Ou utilizariam padiolas e macas, caminhando a pé ou, no máximo, se valeriam de animais para puxar uma charrete ou um carrinho mais rústico. Aqui, porém, à luz do sol, dispomos do eletromagnetismo em abundância e a tecnologia funciona, facilitando-nos a tarefa. Sentindo-me autorizado, indaguei, o ambiente umbralino guarda tão diversa natureza da que temos na crosta do planeta. No umbral, João, a saturação psíquica degenerativa configura um purgatório, uma espécie de monturo fechado, com quimismo próprio. A ausência de luz solar, que imanta a crosta de elementos dinâmicos e renovadores. O homem ainda não pôde avaliar a bênção que recebe todo dia, ao alvorecer. Registrando com interesse os ensinamentos preciosos, não pude me conter e, ávido por maiores esclarecimentos, ia repetir, uma a uma, as indagações que me invadiram a mente. Todavia, nem cheguei a abrir a boca e André considerou, concluamos nosso trabalho e em seguida conversaremos. Submeti-me, de pronto, à orientação dele e curiosamente acompanhei o notável médico na execução do serviço maravilhoso de proteção à gestante. As duas mulheres, mãe e filha, almoçavam em silêncio, cada uma delas com seu prato de alimento na mão e assentadas em banquetas, de forma que ficaram frente a frente, em ângulos diferentes da cozinha simples. Meu orientador envolveu a mais velha e pareceu soprar-lhe alguma coisa aos ouvidos. Repetiu a operação por 2 vezes, após o que manteve sua destra por detrás de sua cabeça. Instantaneamente, ela rompeu o silêncio e comunicou à filha: amanhã, minha filha, por ser sábado, vou ao Centro Espírita de Dona Ismália para receber a nossa cesta básica do mês. Estou aqui pensando. Você bem podia ir lá comigo, porque ela doa enxovais para recém-nascidos carentes e ensina as mãezinhas a cuidarem melhor das crianças e de si mesmas. Pelo que sei, assumem a visita ao lar das mães carentes uma vez por mês, até o nascimento do bebê. É uma assistência diferente e muito boa, que a gente não encontra nos centros de saúde. O que você acha? Vamos. Auscultei a intimidade daquela criatura ainda jovem, mas sem muitas referências morais. Parecia um tanto amorfa, sem sonhos e ideais, entregue às correntes das circunstâncias, sem resistências e sem reflexões mais profundas. Ela movimentou levemente os ombros, sinalizando conformação e resmungou: vou. Se é pra ganhar alguma coisa pro nenê, até que vale a pena. André me olhou com satisfação. Após rápidas providências, deliberamos partir. A tarefa estava bem encaminhada e, segundo me confidenciou o amigo, mãe e filha já se encontravam sob o amparo dos espíritos que as receberiam na casa espírita mencionada. Lá fora, expostos às radiosas ondas do astro solar e sentindo-nos aliviados, após o que pessoalmente considerei uma batalha pelo bem, meu companheiro então narrou: Verônica reencarnou como filha de nossa sofrida Isabel por intervenção de entidades amigas, algumas delas cidadãs de nosso lar. Estivera, antes desta existência, subjugada por espíritos levianos, com os quais se acompliciou, nas regiões mais profundas do umbral. Trata-se de um ser displicente, entregue à própria instintividade viciada. Nesta existência programada pelo alto, já se negou a ajudar alguns de seus antigos companheiros, que, próximos a ela desde muito tempo, foram os prioritários candidatos à reencarnação, quando de suas aventuras sexuais. Foram 3 abortos cometidos. Cultora da permuta sexual sem critério e responsabilidade, respira no clima da bestialidade e inconsequência que é comum aos seus companheiros das sombras. Obviamente, todas as gravidezes interrompidas foram compulsórias, configurando um movimento reparador e primitivo, próprio de almas sem lucidez e razão. Com semelhante agressão, gastava, indiferente, as concessões que a providência lhe fazia, dando-lhe um organismo relativamente saudável e o mais sublime, ensejando-lhe a oportunidade da tarefa maternal. Por derradeiro esforço dos amigos de mais alto, fora deliberado induzir a reencarnação, através dela, antigo e revoltado parceiro de suas loucuras, que, por muito tempo, à frente de um grupo de vândalos das trevas, fora misericordiosamente colhido num trabalho de amor, promovido pelo alto nas dependências de séria agremiação espiritista. A desobsessão ocorreu como culminância de um processo iluminativo, com grande ganho espiritual para todos os envolvidos.
Convencido a retomar seu aprendizado no corpo físico, com o apoio das esferas superiores, o espírito aceitou vincular-se à irmã desorientada e devedora, na busca de reajustar seu pretérito. Atento ao drama descrito, comentei: agora posso compreender o estado sombrio em que a conhecia e a crise que lhe denunciava a sintonia com faixas tão inferiores. Sem dúvida, respondeu André. Você, agora, de posse do resumo do caso, poderá entender o porquê de nossa intervenção e o significado moral do sim que ela disse à maternidade salvadora. Por esse motivo, ela está livre da loucura patológica e de nova derrocada espiritual. Além do mais, estamos, desde algum tempo, aproximando este lar necessitado do espiritismo cristão. Vinculando-se aos ideais do Consolador, através da necessidade material, poderão receber mais eficazmente a cooperação de Jesus que aqui representamos. Eu estava maravilhado. Compreendi que somos meros operários de uma grande causa, porque a sabedoria e a presciência de Deus já movimentavam, de mais alto, valores e agentes para o favorecimento dos que nos ensejavam trabalho caridoso e consciência de vida. Empolgado, tornei a perguntar: poderíamos, André, afirmar que Deus está desativando os bolsões de ignorância e miséria da terra através de providências como estas? Perfeitamente, João, considerou, otimista. Aqueles irmãos em grave estado de alienação e deformidade foram retirados das zonas mais profundas da subcrosta terrena pelos apelos estranhos da irmã que com eles e com seu meio escuro sintonizava. Expurgou-os do próprio ventre, comprometendo-se, mas terminou por promover os choques vibratórios de profundidade em seu psiquismo, caracterizando expiação e colocando-os mais acessíveis às nossas providências equilibradas. Isso quer dizer que mesmo o aborto delituoso é instrumento de resgate e promoção para as almas devedoras. Inquiri, admirado. Sem hesitação, o interpelado considerou: as leis divinas são perfeitas, irretocáveis. E se a causa do bem e da redenção no amor não ganhasse em toda e qualquer situação, o supremo poder e a perfeita justiça não seriam atributos do Criador e Pai de todos nós. Recordei-me instantaneamente do ensinamento de Jesus: necessário é que venha o escândalo, mas ai daqueles por quem o escândalo venha. Percebendo que a maternidade se bordava do que é divino, perquiri, emocionado, o que representa, para o coração feminino, a maternidade responsável. Ao que o interrogado atendeu, afirmando: exercício sublime do amor, fuga ao egoísmo e ao interesse pessoal. A mulher que se engravida em qualquer condição pode se considerar convocada por Deus e pela sabedoria da vida que o representa a servir nas frentes sagradas da regeneração humana, mesmo quando é fruto de agressão, como estupro. André, com respeito e consciência, advertiu: toda prova tem sua origem em nossa fuga ao dever consciencial. Se numa existência nos pautamos por correção e equilíbrio, nem sempre for assim, valendo recordar Jesus diante da mulher adúltera: aquele que estiver sem pecados que atire a primeira pedra. A maternidade, João, é a luz para o coração que deseja servir a Deus e encontrar-lhe, pela abnegação, o reino imperecível. Depreende que, embora o livre-arbítrio, o bem é o chamado excelso da vida, propondo-nos acelerar o passo rumo à felicidade verdadeira. No fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam. 27. Coragem e abnegação. Atento à ilustração do que constitui, verdadeiramente e para além das brumas místicas do espiritualismo desviado, a transição que vivemos, André Luiz, consoante meu desejo manifesto, facultava-me substanciosa visão das lutas humanas rumo à verdade universal de Deus. Tomando-me fraternalmente por companheiro, conduziu-me, já de tardinha, à deliciosa região de um burgo acolhedor, onde residências elegantes denunciavam o melhor poder aquisitivo dos habitantes. Adentramos a intimidade de um lar já conhecido de meu preceptor e, lá dentro, 3 senhoras ainda jovens, tomando chá, conversavam descuidadas. O clima vibratório não era de todo ruim, mas um fidalgo espanhol desencanado, trazendo um senho carregado e olhar frio, observava o acontecimento, como se grande interesse nele guardasse. Meu orientador, discreto, recomendou-me estudar o caso, sem interferir. Como aquela entidade, fixada que se mantinha nos interesses humanos, não podia, por efeito dessa fixação, registrar-nos a presença e os estados vibratórios mais elevados,
Movimentei-me com liberdade por todos os ângulos da requintada sala. O diálogo, curioso, seguia entre as três damas da sociedade. Márcia, assinalava a mais jovem traço. Você não pode permanecer escrava do lar, como uma mulher qualquer. É jovem, cheia de beleza, bem educada. Merece viver, se realizar. A proposta veio em função de um lamento que a anfitriã fizera, a partir do que considerava indiferença do marido e cansaço de zelar por todos. Estimulada, a outra visitante, demonstrando familiaridade perigosa com os modismos de uma sociedade sem ética e sem Deus, argumentou, aos 10 anos de casamento, minha amiga, com 3 filhos a lhe exigir dia e noite, você bem merece recompensa. Sua pele precisa de mais brilho, seu coração carece bater mais forte, ao calor de novas emoções. Não deixei de sentir um certo pavor na face, já que dependia se tratar de deserção moral aos compromissos do lar e da família. Nesse ponto da elegante reunião social, vi o fidalgo aproximar-se mais entranhadamente da anfitriã já confusa e, dotando-se de uma aura toda passional, a envolveu, como se tentasse seduzi-la. Fazia-o com um prazer até sarcástico, a partir do que a suposta vítima soltou um suspiro e confessou às amigas, devo confessar a vocês que meu casamento não é mais o que sempre sonhei. Tenho me esforçado, mas tanto ele se mantém mais distante, ocupado em demasia com os negócios, como eu própria, cansada, ando me sentindo inútil e desqualificada, ansiosa por uma renovação emocional, algo que me faça voltar aos bons tempos que já vivi intimamente com meu marido. Então, minha amiga, tornou a dizer a mais jovem das 3. Casamento não é uma prisão. Desde que seu marido desinteressou-se de sua felicidade como mulher, você tem todo o direito de compensar isto, até mesmo para não permitir o desmanche do que construíram juntos, com os filhos por encargo permanente. Eu percebia, entre perplexo e piedoso, que a pobre senhora daquele lar era alvo de uma conspiração espiritual. O fidalgo desencanado ganhava força, na tentativa de desestabilizar sua vida familiar, a partir da fuga aos deveres conjugais. Empenhadas em demover as resistências morais da amiga pela invigilância viciosa que cultivavam, as visitantes facilmente permaneciam a serviço do espírito vingativo e ferrenho daquela senhora. Cheguei a escutar o pensamento carregado e obsessivo de uma delas, assimilando facilmente as correntes mentais do obsessor, e que refletia mais ou menos o seguinte: ela bem que deseja, mas fica ensaiando virtude, posando de superior. Em que será melhor que eu? O quadro era uma aula de vida, a demonstrar-nos o quanto a ausência de objetivos morais, no coração convertido ao bem, expõe as criaturas ao veneno da negação e da perversão do que há de mais sagrado e edificante na criação divina. A verdadeira amizade se funda no que é bom para todos, e nunca na conveniência que flui do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Ao contrário do que esperava, meu orientador não tomou nenhuma providência. Convidou-me a sair e, ganhando a via pública, explicou-me, Márcia vivera na Barcelona do século XIX. Casou-se, por imposição de família, com um homem que hoje, desencanado, a atormenta por causa da deserção aos compromissos assumidos naquela época. É que já com os 3 filhos que hoje retornaram ao seu aprisco, foi seduzida por um cigano encantador que a arrebatou ao clima familiar, causando verdadeiro desastre na existência dos que ficaram. Viveram juntos uma experiência instável e indigna, até que a desencarnação os situou, em planos de amargura e arrependimento, diante daquele que não perdoou o acontecido, nas zonas inferiores do além. A embriaguez adotada por fuga e a prática sexual sem responsabilidade macularam o psiquismo do esposo aviltado, que até agora não abre mão da vingança, considerando-se vítima e detentor do poder sobre a mulher leviana. Rapidamente chegamos a um edifício de vastas proporções na região central da pequena mas próspera cidade. Num dos andares, dirigimos-nos a um escritório, onde deparamos com um elegante homem de presumíveis 40 e poucos anos. Seus olhos diziam de sua sede de vida e de prazer. Sem rodeios, André me apresentou: este é Otávio, o esposo de Márcia e o ex-cigano que a desviou do lar e das responsabilidades familiares. Buscando compreender o enredo de reparação kármica, indaguei: ele vai sofrer nesta existência o que impôs ao ex-esposo e atual obsessor de Márcia. Auscultando a alma daquele homem garboso, meu orientador respondeu:
Estamos aqui para auxiliá-los a não cair em tentação, porque somente a devoção ao dever, com coragem e determinação, os liberará do peso consciencial que carregam na alma. E como se dará esse auxílio, já que sinto não ser tão fácil demover o espírito que os persegue e já ganha terreno mental sobre a esposa de nosso irmão? O interpelado sorriu, respeitoso. Após solicitar minha cooperação magnética junto do empresário, ali ensimismado, e depois de percebê-lo renovado e sob segura inspiração, o instrutor recomendou-me: aguarde-me um instante e observe os acontecimentos. Mais ou menos 5 minutos correram, quando revi André acompanhado de um senhor sexagenário e muito simpático que adentrou o escritório, depois de anunciado pela secretária daquele pai de família. Discreto e respeitoso, o recém-chegado se expressou: Doutor Otávio, que o fim de tarde lhe seja uma bênção de paz. Entre, seu Juvenal, ordenou satisfeito. Aqui o amigo tem livre trânsito, já que o considero por um pai. Após breve prosa afetiva, em que podemos sentir afinidade entre os dois companheiros de trabalho profissional, o visitante comunicou: conforme combinamos, vim anunciar-lhe a presença, entre nós, daquele orador inspirado de nossa doutrina, que na cidade falará sobre os princípios que estudamos à luz do Evangelho. Como o amigo demonstrou interesse, convido-o a ser meu acompanhante, pois será com alegria que irei. Quando se dará a palestra? Compreendi que André, antecipadamente, providenciara encaminhamento para o caso, utilizando os laços de confiança e bem-querer dos dois amigos ali presentes, na tentativa de salvaguardar os interesses evolutivos do pequeno clã. A noite lançava seus primeiros véus sobre a crosta e não tardou para que Otávio buscasse o lar, após o dia de trabalho profissional. Acompanhamo-lo até a casa. Dotado de novas disposições, entrou na residência com um belo sorriso no semblante, surpreendendo a esposa, então hesitante e meio esquiva. Todavia, ao perceber-lhe o ânimo renovado e as disposições afetivas em brincadeiras e pequenos mimos, a senhora sentiu-se fragilizada na quase decisão de o desconsiderar, conforme lhe fora proposto pelas amigas. Sustentado em seu estado melhor por André, disse animado à esposa: o seu Juvenal esteve no escritório hoje e nos convidou para um evento concorrido daqui a 3 dias. Estou muito interessado em participar e gostaria que você me acompanhasse. Está disposta? A companheira, embora confusa, não resistiu ao encanto do marido que, contrariamente aos últimos tempos de irritação e agressividade, demonstrava um carinho que lhe tocava fundo o ser. Aliviada, desativou a tensão que a retinha em sinistra sintonia, ensejando-nos fecunda abertura psicológica. A um canto do aposento, o fidalgo mantinha-se de atalaia, demonstrando contrariedade com o que via e ouvia. Sem titubear, André comentou: se durante o chá o adversário dominava as 3 mentes reunidas, agora, com Otávio otimista e como ponte de luz para o bem, podemos agir com segurança e eficiência em favor da renovação de todos. A operação socorrista foi rápida e, em poucos minutos, a senhora estava nos braços do marido, retomando emoções sagradas, que nutrem o lar de harmonia. A onda afetiva e de reencontro obrigou-nos à retirada do aposento. E o próprio perseguidor, demandando a rua, esbravejando, não conseguiu ali permanecer, em função das vibrações cariciosas vigentes. Intrigado, questionei: André, não seria natural o retorno desse espírito vingador como filho do casal? Penso que essa providência facilitaria a reaproximação e resgate deles. Há entidades, João, que permanecem por muitos anos na companhia dos que reencarnam, com fins redentores. Nem sempre o pronto retorno dos adversários à carne representa a melhor solução. Para desativar determinadas cargas de ódio e inconformação, a convivência psíquica é necessária, por algum tempo, obviamente para melhor proveito e pronto restabelecimento, em clima de coragem moral e abnegação. Há um sobrepeso para os encarnados, mas ocorre, se há esforço regenerativo pela fé, viva repercussão de experiências positivas no desencarnado e em seus grupos. É o caso que observamos neste lar. Inquiri. Exatamente. Se tudo correr bem, a luz do Evangelho redivivo entrará, por esses dias, nas cogitações desta casa, unindo a família sob novas perspectivas de entendimento e coragem moral. A esposa se resignará ao testemunho familiar, fugindo às ilusões mundanas,
e seu companheiro logrará maior centramento, corrigindo no tempo alguns vícios comportamentais. Nesse clima, a única filha do casal se consorciará antes dos dois irmãos e receberá, com suavidade já melhorado de tanta revolta, o fidalgo de outrora, seu ex-genitor, que conviverá com avô e avó em bases de amor sincero e em sublimação. É impressionante como o fiel cumprimento de nossos deveres morais em família e na sociedade nos beneficia e faz bem aos que nos rodeiam, da terra e do além. O lar, André, é a mais sagrada oficina do amor no mundo, enunciei, emocionado. Por isso, João, rematou o instrutor traço, nos compete a defesa da integridade familiar, das relações esponsalícias e filiais acima de desejos e projetos outros. O lar, efetivamente, é a mais substanciosa conquista da humanidade e somente ele representa, quando embasado no que ensina o Evangelho de Jesus, a segurança moral das almas, em ajustes benfeitores e promoções santificantes. A lição estava completa e silenciei, agradecido, pedindo a Deus que os envolvidos pudessem triunfar de mágoas e exigências, com o perdão recíproco por luz acesa em seus próprios corações. 28. Hordas da noite. Por mais a imaginação borde em mistérios e magia a vida e seus movimentos, a verdade suprema é uma só e transparente, sem moralização no amor, ninguém poderá se dizer filho do Altíssimo. Todo vai e vem evolutivo define condições transitórias e perfeitamente didáticas ao nosso despertar. De nós mesmos, lançamos a força mental que nos será, invariavelmente, peso de expressão, até que aprendamos a nos submeter a Deus, ao que sua augusta vontade criou a benefício de nossa felicidade. O Criador é a luz e geralmente cultuamos nossa treva. Por isso, Jesus é o mediador sublime, já que faz a ponte segura e definitiva entre a animalidade terrestre, de cuja realidade participou, tomando de um corpo tangível, e a espiritualidade mais profunda, que trazia no coração por conquista inarredável de seu espírito glorioso. A noite avançava celer e, antes que tomássemos abrigo em um núcleo espírita de nossas relações, para breve repouso, André convidou-me a observar o movimento das ruas, com alguns encanados transeuntes e muitos desencanados em movimentação. A noite favorece a liberação mais acentuada do que somos em essência. Em aspecto cosmológico, ela responde pela inspiração mental, considerando-se que o dia, com o sol vitalizador, representa a inspiração. Esse movimento é vital para o desenvolvimento da alma, até que ocorra o seu fiat lux definitivo, com a revelação incondicional da divina natureza do ser, então consciente e ativo, a contextualizar o que disse, certa feita, o Senhor, eu e o Pai somos um. Pessoalmente, não havia considerado por esse prisma, e, interessado, argumentei, isso então explica a facilidade com que as criaturas se expõem na escuridão. É como se demonstrassem familiaridade com a ausência pujante de luz. Em essência, João Lúcio, você não está errado. A luz, no que ela simboliza de verdade e poder divino, ainda é grande desafio para nós, almas incipientes na evolução. A claridade nos obriga, por sua natureza ainda inexplicável ao entendimento humano, a disciplinas educativas, a contenções, cuidados, ações e reações de diversa ordem, sempre com o fim do ajuste aos desígnios que expressam. Perante seu poder, em níveis ainda não catalogáveis por hora, nada podemos como espíritos carregados de imperfeições. Para a visão terrena, a luz é a mais perfeita imagem do poder de Deus, por isso o astro-rei tem sido largamente utilizado por representação de sua glória e insofismável realidade. A beleza daquelas informações me fazia vibrar a alma. A dimensão cultural e de sensibilidade de André me encantava e, por isso, passei a conjeturar acerca do que pode um espírito que se converte ao amor puro, pelo constante trabalho em favor da humanidade ainda teimosa e ignorante dos valores celestiais. Magiando determinadas construções em nossa caminhada, identificamos vários espaços de entretenimento numa mesma avenida, como bares, restaurantes e um clube noturno. Considerando, ao ver tantos jovens em animado burburinho, o que os aguarda em qualidade e beleza, prazer real de alma e aprendizado superior, exclamei com espontaneidade e sem qualquer intenção de julgamento. A cultura da Terra é ainda tão pobre e tão limitada que as sociedades organizadas não conseguem oferecer aos jovens e às pessoas em geral uma perspectiva segura,
mas fraternal, em que valores transcendentes e a altura dos anseios de cada um gerem a satisfação sem desregramento e a alegria sem ressaca moral. André registrou meu desabafo e, ciente da situação, interveio, sereno, abstraindo-nos da fase infanto-juvenil, que se marca por invencível furor da alma em adaptação ao meio, com alguma exceção por se tratar de espírito mais evolvido. O homem e a mulher, no mundo, geralmente lançam mão desses hábitos corriqueiros como fuga à rotina, ao tédio e às pressões de toda a ordem, comuns ao plano ainda marcadamente expiatório e provacional do globo. Quer isso dizer que a convivência e o prazer em climas mais displicentes não pesam tanto na balança moral espiritual? Interroguei, reflexivo. A intenção é o leme da embarcação moral da criatura, definiu o interpelado. Já pensou, João, se Deus fosse nos maldizer e castigar pelos mínimos deslizes e arranhões que já representam, por si, advertências e sinalizações dolorosas para a alma? Compreender o alcance do que me ensinava, tornei a insistir, mas... E o descuido que redunda em maldade deliberada? Por exemplo, o uso indiscriminado do álcool ou da droga de qualquer natureza, que facilite, conforme é fato, a liberação de forças estranhas e descontroladas da criatura, com patente intervenção de entidades oportunistas e vampirizadoras. O indivíduo poderá alegar inconsciência para fugir à responsabilidade dos estragos. Assumindo gravidade na voz, salientou em resposta, obviamente que não. E mesmo as leis humanas obrigarão o delituoso à reparação do mal feito. A responsabilidade, João, é o princípio natural da ordem e do proveito, desde que Jesus pisou o solo terrestre e nos versou sobre a lei de amor, para não considerar os ensaios nesse sentido em civilizações notáveis que antecederam o seu fulguroso marco de consciência plena para a Terra. Um coração bem intencionado não permitirá a perversão dos acontecimentos, embora possa ser colhido pelas armadilhas circunstanciais, quando relaxe a própria vigilância. Todavia, se algo ocorre contra suas deliberações sinceras de alma, isso não lhe é imputado por culpa, não obstante ensiná-lo através de decepções e certa amargura. Recordei-me da parábola do servo vigilante, constante do capítulo 12 das anotações de Lucas, que no versículo de número 48, ensina que o servo que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Com certeza, os desatentos e ignorantes se enquadram neste ensinamento maravilhoso de Jesus, por não representarem o mal declarado que receberá, ao contrário, muitos açoites. Observávamos, agora em silêncio, as compactas sombras a se movimentarem em arruaça pela via pública. Espíritos de péssima condição, qual enxame de zangões, arremetiam-se contra mesas e cadeiras, pessoas e grupos que ali conversavam, distraídos. Simulavam, zombeteiramente, as quebradeiras violentas das brigas que geralmente ocorrem em aglomerações sem regras e regadas a vício. Riam-se e proferiam palavrões a esmo. Alguns se associavam aos que bebiam e fumavam, coparticipando daquele estranho prazer. Outros se agrupavam a casais em namoro e estimulavam o clima de sedução entre eles, para se valerem do hálito libidinoso que deles emanava. Era, declaradamente, uma invasão de bárbaros, qual a história do mundo registra em suas páginas de doloroso aprendizado moral. André, em tom de lamentação, disse-me, é sempre assim. As hordas da escuridão se valem da noite e dos que se fazem disponíveis para seu repasto surrupiador, oportunista. Estimulam neles a liberação psíquica de profundidade, liberação que no encarnado guarda a peculiaridade de seu vínculo com os fluidos vitalizantes do corpo, e sorvem-na para usufruto de sensações transitórias, com o objetivo de se sentirem entre os homens, como num corpo. Sua profunda contrariedade e expiação se dão pelo fato de não dominarem a matéria densa da crosta, que lhes sugere a ignorância perversa, o poder. Uma inveja louca e uma inconformação intensa os movem, quando observam os encarnados em seu movimento habitual. Não consideram, como nós outros, as lutas expiatórias e os testemunhos amaros pela iluminação dos que morejam no mundo, reencarnados. Apenas enxergam a sua prerrogativa de interagir num corpo, dominar o meio ambiente e usufruir o poder e o prazer de estar e ter, em todos os sentidos. São crianças espirituais equivocadas. Indaguei. São gênios pervertidos pelo egoísmo e pela indiferença ao que de Deus, corrigiu o instrutor.
percebíamos um certo mal-estar em muitos dos que por ali se aglomeravam. A algazarra espiritual, numa espécie de arrastão, contagiava as pessoas, que respondiam segundo as próprias disposições morais, existentes ou não. Ao influxo dessa onda malévola, vimos jovens elevando desrespeitosamente o volume de som de seus carros, como que desejosos de afrontar o bom tom dos entretenimentos e da vizinhança, que deveria estar, àquela hora, descansando de um dia de trabalho. Em outros, a irritação se manifestava, ensejando o mal-estar em diálogos e leviandade de parceiros amorosos. Em pouco tempo, ocorria uma altercação entre dois homens, que se empurraram num ensaio de conflito físico. Era impressionante a percepção clara da materialização do conteúdo negro dos obsessores inconsequentes. Lembrei-me, então, das festas carnavalescas. Do quanto de pasto elas ofereciam aos incautos e aos declaradamente levianos. Sentindo todo aquele peso vibratório a se intensificar, inquiri de meu orientador, por que motivo é permitido o assédio desse tipo de entidades aos que buscam entretenimento e diversão. Sem rodeios, o interrogado me explicou: as hordas das zonas infelizes estão por toda parte, porque compõem a família terrestre. Os sistemas arbitrários de nosso mundo, João, geraram essas distorções comportamentais. Isso é construção nossa, em comum. Os que se elevam não são acessíveis a esse tipo de abordagem. Herdamos, invariavelmente, o que produzimos, até que, por saturação ou por mérito e consciência de nossos erros, exercitemo-nos no que o Evangelho nos ensina, com simplicidade e coerência. Depreendendo do exposto que cada atitude nossa pode representar apoio ao mal ou valorização do bem, tornei a perguntar: e qual será o resultado daquilo a que assistimos sobre os encarnados aqui presentes? Com boa vontade e inspiração, respondeu: cada um destes nossos irmãos carregará na alma as repercussões do assédio segundo a própria sintonia com o que as hordas baderneiras propõem. Existem os que se sentirão péssimos, assaltados e intoxicados que foram pelos expoentes da loucura e aos que apenas registram uma onda pesada e estranha que, no máximo, lhes causa certa apreensão e angústia. Esse movimento infeliz tem algo a ver com a liberação progressiva dos habitantes das zonas subcrostais do orbe. Insisti com o benfeitor. O interpelado sorriu e informou com brandura: nossos irmãos encarnados experimentam, como nunca, a proximidade vibratória das faixas atormentadas do além, para a revisão imprescindível de sua história evolutiva. Mas não podemos nos esquecer de que, em contrapeso, o Consolador autoriza, há 1,5 século, a proximidade da Terra com os domínios superiores, a fim de que as criaturas se fortaleçam, se esclareçam e suportem seus encargos remissores, ajudando o Cristo de Deus a proporcionar, aos espíritos mais sombrios e revoltosos, o reconhecimento do bem e da luz, na caridade e no perdão de muitos corações amantes da verdade. Veio-me à mente o conteúdo de um texto ao final do capítulo 12 do Apocalipse: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. O que André me explicava ante o quadro doloroso à nossa frente, sem dúvida neste texto se explicitava, em símbolo e síntese apreciáveis. 29. Celeiros do Espírito. No Delbar de mais um dia luminoso, já contando inúmeras lições de vida, a esperança se erguia às alturas, através dos serviços iluminativos e caridosos que idealistas e crentes sinceros do Evangelho levam efeito nas casas consagradas à prática do amor aos semelhantes. André e eu, ao longo daquele sábado risonho, visitamos vários agrupamentos espíritas, em cujas atividades de assistência e de evangelização infanto-juvenil sentíamos a proposta de Jesus sendo progressiva e perseveradamente executada, ensejando laboratório sublime aos corações desejosos de descobrir as maravilhas do amor. A expectativa vazia denota a pretensão da alma que tão somente no trabalho, onde com quem estiver, encontrará autoridade moral e resposta positiva aos próprios anseios, afirmava meu instrutor. Embalados pela vibração cariciosa decorrente das tarefas nos grupos desenvolvidas, sopa fraterna, campanhas solidárias, aulas ricas de verdade e luz, tudo entre preces, canções de amor e esperança de um mundo melhor para todos vislumbrávamos Jesus em seu divino apostolado. Numa civilização ainda dispersa e egoísta como a que integramos na Terra,
Semelhantes encargos de boa vontade e benemerência funcionam por eficientes exaustores de nosso psiquismo complicado, drenando-nos os insalubres produtos do personalismo degradante e infelicitador de nossa jornada, asseverava, satisfeito, o benfeitor. Prestando atenção na diligência de tarefeiros para servirem a sopa substanciosa que desveladamente mãos caridosas prepararam para os convívios da casa do Cristo, guardava a impressão clara de que tínhamos à frente uma grande família, aproximando-se vibratoriamente pelos encantos da fraternidade. André continuou, judicioso e reverente, o homem, que tem perdido a própria alma a propósito de migalhas inexpressivas do mundo, há de descobrir, por consciência ou por efeito da dor que elege insensatamente, a profunda beleza e excelso valor de um gesto como este, despretensioso e amigo, nascido da cristalina fé no bem. E parecendo refletir na própria caminhada, prosseguiu, conheço, pessoalmente, casos em que singela e natural atitude benemerente definiu novo curso de reabilitação e paz a criaturas seriamente comprometidas. A prática da caridade, João Lúcio, em seus aspectos espontâneos de amor universal, está revestida de misterioso poder, tornando-se, ante discursos e ideias brilhantes, a legítima mensageira do Todo-Poderoso. Notei, durante as visitas que fazíamos em meio aos apontamentos riquíssimos de meu orientador, que uma espécie de rede vibratória exalçava-se na psicosfera da grande cidade em que nos encontrávamos, por efeito das múltiplas e fraternais tarefas levadas a efeito por várias casas espíritas votadas à assistência caridosa e iluminativa dos seres. Perfazendo caminhos energéticos de elevado teor moral, seguíamos, André e eu, com a leveza das aves de fácil voo, singrando os espaços entre um núcleo e outro, buscando deixar nossas melhores emoções, numa forma de comungar as maravilhas do Evangelho, sentido e vivido segundo a capacidade de cada um. Inúmeras entidades de nosso plano se associavam aos irmãos encarnados em trabalho de amor. Registrava eu o número imenso de enfermos e sofredores que eram encaminhados, propositadamente, a esses grupos beneficentes e radiosos, como forma efetiva de socorro às suas mazelas e dramas morais. Ante um desses, que recebera socorro magnético de meu tutor, ouvi de seus lábios torturados e disformes por efeito de maus tratos nas zonas de dor e sofrimento, pensei que eu não pudesse mais ver o brilho do sol e sentir a vida abençoada da terra. Não valorizei essas bênçãos de Deus, tornando-me criminoso perante o céu, mas a existência terrena é um paraíso para as almas que, como a minha, desertaram do dever e fizeram-se indiferentes ao bem. Tratava-se de um pobre suicida que recuperava, após dificílimo transe, a consciência do amor e do bem. Todo um compêndio de muitas páginas não conteria tudo o que nos era franqueado ver e ouvir, sentir e fazer, a partir do bendito movimento dos homens e mulheres convertidos ou em experimentação fraternal nos círculos caridosos e iluminativos do Consolador. Acompanhamos mães sofridas e sem arrimo social recebendo gêneros e roupas, assistência afetiva e coragem moral, grávidas beneficiadas por mãos anônimas e benfeitoras, crianças diversas sendo estimuladas com mimos e alegria, ensinamentos e valores sentimentais de vulto. Tudo aquilo compunha uma poderosa rede de amor solidário e fraternal, que lançava ao campo terrestre, ainda tão árido e indiferente, o orvalho divino do amor, por sementes de luz e renovação. Velhinhos contavam histórias, com saudade e brilho no olhar, entre uma colherada e outra de alimento, em determinado instituto espírita que visitáramos, e irmãos maltrapilhos, mal vestidos e sem banho, beneficiavam-se com serviços de higiene e limpeza, disponibilizados por expoentes vivos do ideal cristão, entre conselhos e orações. Num mesmo dia, da manhã radiosa até ao cair da noite, um concerto de graças e de luzes, nascido da consciência espírita cristã que já mobiliza no Brasil o verdadeiro exército de operários do Divino Messias, impregnava toda uma região metropolitana, com a legenda que Allan Kardec, no nascedouro do Espiritismo, proclamava sua missão: fora da caridade não há salvação. Durante as atividades da evangelização infantil, em alguns núcleos, os ambientes se enfeitavam de doce encanto, por consequência da intervenção amorável de lidadores desencarnados da educação espiritual no além. Toda uma impregnação etérea se mostrava a sensibilidade infantil que, se não via, sentia, abertas que se encontram as percepções nessa fase de adaptação reencarnatória.
São respostas do mais alto, João, aos apelos sinceros e perseverantes dos que se mobilizam pela renovação moral do mundo, explicava-me André, ao perceber-me tão admirado e feliz. Cada núcleo de disseminação cristã conta com equipes de amigos do além, que se esmeram por fecundar o psiquismo dos que retomam os compromissos reencarnatórios. E como amplificar minha visão daqueles acontecimentos, asseverou, você sabe que, mesmo na carne, nossa alimentação moral e espiritual supera infinitamente as operações comuns pela subsistência do corpo. Nas crianças, isso é mais sensível e real. Por esse motivo, os trabalhos da evangelização infantil são muito considerados no plano maior, muito embora haja providências inumeráveis por socorrer e incentivar as crianças em seus lares e ambientes corriqueiros. Essas providências se dão apenas em função de defesa vibratória do processo reencarnatório, para que o espírito assuma o corpo sem maiores problemas. Indaguei. Não somente por isso, redarguiu o instrutor. O mundo espiritual se vale de todas as possibilidades para garantir, ao psiquismo dócil e vulnerável da infância, a sementeira dos valores espirituais, a fim de que os investimentos da reencarnação não se circunscrevem aos hábitos herdados pelo homem dos milênios já vividos pelos seus ancestrais na Terra. André percebeu a necessidade de me explicitar claramente sobre o tema e continuou dizendo, quando há registro positivo na infância, ainda que nascido de experiências dolorosas, experiências que a ela ensejem a dedução lógica de que o mal não vale a pena, despertar e qualificar o adulto será a tarefa mais fácil. E fixando-me com os olhos lúcidos, concluiu, terra adubada é campo fértil a boa produção. Entendi a responsabilidade transcendente dos que zelam pela infância e pela juventude na terra e refleti sobre a necessidade urgente de os pais e tutores, amigos e familiares empenharem-se por versar as crianças e jovens nos temas reais da vida, com a lógica proposta pela doutrina espírita. Assim agindo, farão com que a vida e a morte, o homem e o espírito se tornem ciclos naturais e harmoniosos da criação, num processo evolutivo em que deveres e direito definam a moral cristã por prática salutar do infinito bem. Quando a infância conta com o empenho moral dos responsáveis por ela, a juventude é sempre melhor, menos tumultuosa, tanto para ele, que nessa fase experimenta profunda revolução física e psicológica, quanto para a família e sociedade, por motivos óbvios. André me conduziu a 4 reuniões diferentes de jovens, em que os estudos e a busca de aproximação entre os de mesma faixa etária representavam meios eficientes de entendimento da vida e substituição de hábitos nocivos. Em todas essas reuniões, o intercâmbio seguro com o além se evidenciava, seja na proximidade da mocidade desencanada em reajustamento, coparticipando das reuniões, seja na cobertura espiritual dos mais graduados, favorecendo, em nome de Jesus, o aprendizado e elevação de todos. Fora um dia de luz e felicidade. Assim que considerei o término do substancioso estágio sedimentador de valores para minha alma, com André Luiz por sábio condutor de tantas oportunidades e ensinamentos, meu coração se comprimiu no peito, numa reação bem própria dos encarnados. Recordei-me de Pedro, no episódio de sua confissão, quando, espiritualmente, identifica a missão crística de Jesus, revelando Deus aos homens. Todavia, logo que ouve o Messias revelar seu sacrifício, apequena-se por efeito de egoísmo e possessividade, contrários aos desígnios perfeitos de nosso Pai, sendo prontamente repreendido pelo Mestre, que lhe adverte reagir contra o assédio do mal, a serpente simbólica que nos rouba, em ilusão e paixão, o fruto maravilhoso e imperecível da vida. Procurei me realinhar, confiante, e foi André quem me sacudiu destas reflexões, comunicando, risonho, nossa tarefa, juntos, concluir-se-á aos primeiros momentos da madrugada, quando de nossa visita a pequeno grupo de irmãos vinculados ao ideal espírita cristão, então desdobrados do corpo físico pelo sono. Mas, antes disso, visitaremos a casa espírita que 2 deles frequentam. Satisfeito, rumamos para a região onde nosso labor e fecundo aprendizado prosseguiria, graças a Deus. 30. Apostolado e Redenção. Agradavelmente surpreso, adentramos um núcleo espírita que trazia o nome de meu instrutor. A reunião acontecia com singeleza e simplicidade. Lá dentro, poucos encarnados, mas um número avultado de desencarnados.
Centenas de espíritos absorviam lições ao mesmo tempo em que eram beneficiados pelas vibrações ambientes, que lhes refrigeravam as almas combalidas. A partir do anúncio de Jesus, de que onde se reunissem dois ou mais em seu nome, ele aí estaria, os sofredores e desencantados do mundo passaram a ter viva expressão da misericórdia divina a lhes beneficiar, comentou o médico de nosso lar. Dando largas ao seu bom ânimo, prosseguiu, sem qualquer laivo de recriminação. A maioria humana, distraída dos reais objetivos da existência física, se consome em quesitos de pouca monta e até contrários ao que lhes dita a consciência, para acordar, aflita, após o fenômeno da morte, ciente de que nada ou quase nada de valor edificaram em suas almas, então desnudadas do corpo de matéria que as cobria por algum tempo. Compreendia perfeitamente as asserções do dileto amigo, já que, na condição de espírita, eu mesmo chegara a negligenciar fecundas oportunidades de iluminação. Disposto a considerar nossa natureza dispersa e caprichosa, quando reencarnados no mundo, propus ao meu parceiro, penso, André, que por efeito de nossas vaidades e conveniências, o espiritismo tem retardado sua marcha na crosta, a bem da humanidade sofrida. Não é verdade? Considero, João, argumentou, delicado, que a proposta do Consolador, revelando a caridade do mais alto, é genuína expressão daquele amor que Jesus viveu entre nós. Cientes disso, entendemos que não pode haver imposição, mas, sim, ajuste da criatura ao que é verdadeiro e divino. Diante desse conteúdo luminoso que nos encanta e também desafia, a batalha se trava e o coração passa a sofrer o transformismo maravilhoso que revela a vida. Então posso considerar que as lutas intestinas do movimento espírita são naturais? Interroguei, espontâneo. Meu orientador franziu a tez, numa atitude curiosa e aduziu, estou a considerar, nessas reflexões, o esforço do indivíduo perante a luz que a ele revela suas próprias imperfeições. Isso é legítimo e estabelece a operação salvacionista que o Senhor implantou no globo. Todavia, ainda mesmo nesse clima de renovação, defrontaremos os passionais e caprichosos, fascinados por suas ideias e critérios personalistas. Indubitavelmente, estão inseridos no contexto renovador que a terceira revelação divina encerra, porém fazem prevalecer, subrepticiamente, o que lhes é de interesse pessoal. Chegam mesmo a construir trincheiras de combate improdutivo e perturbador e, não raro, são apreciados pelos incautos e simplórios filhos da necessidade, que neles enxergam destemidos trabalhadores do ideal, quando, em verdade, são instrumentos de escândalo e provação para muita gente. Não poderíamos considerá-los agentes circunstanciais, propondo mudanças até necessárias ao meio e às pessoas? Insisti. Efetivamente, agem pela lei, não pelo evangelho. O amor, João, não transfere ao outro o que lhe compete. A missão autêntica do que realiza com Jesus acende luz, valendo-se do óleo sagrado de seu próprio sacrifício, com perseverança e independência. Aquelas considerações não deixavam de me chocar os raciocínios ainda pragmáticos. Instantaneamente, a figura meiga de Chico Xavier me veio à mente, como modelo obediente e fiel da vivência cristã. Suportou o anátema, a desconfiança, a indiferença, o ciúme, a inveja e as exigências caprichosas de muitos companheiros que dele e de seu trabalho sincero se aproximavam, dispostos, tantas vezes, a apagarem sua luz tão incômoda e desafiadora de suas consciências. Parecendo ler minhas reflexões íntimas, André considerou, existem dois tipos genéricos de aprendizes no Espiritismo. Os que sentem a superioridade da revelação e autoridade vivencial de seus expoentes mais destacados, curvando-se-lhes, respeitosa e sinceramente. Com isso, pavimentam o seguro caminho de sua emancipação espiritual. O outro tipo diz respeito aos orgulhosos e vaidosos, que como os primeiros se enamoram da revelação. Todavia, incorporam aquelas imagens da terra rasa, dos pedregais e dos espinheiros, citadas por Jesus na parábola do semeador. Mal germinam, as sementes do ideal cristão são ali sufocadas, queimadas ou mesmo assaltadas pelas aves de rapina que seus estados personalistas representam. São, por isso, impedidos por si mesmos de voejarem em direção da espiritualidade profunda. Escravizados a si próprios, fazem-se combatentes insensatos e se especializam como críticos das realizações alheias,
adversários gratuitos dos que sofrem e operam pela causa que dizem abraçar. São candidatos permanentes aos holofotes da sensação, do brilho fato da terra, cultores de dissensões e descrédito no que reporta ao esforço e conquistas alheias. Geralmente, duvidam de tudo que não fazem e jamais se curvam de coração aos declaradamente superiores. André parecia vislumbrar panoramas tristes, que, com certeza, fizeram parte de nossa história humana ainda referta de cegueira e infelicidade, exatamente por negação do bem, e acrescentou, temos acompanhado a desencarnação de muitos irmãos nossos, que nessas condições lamentáveis se enquadram. Gastam-se, invigilantes e irrequietos, com o exterior, com sua imagem, descurando-se do seu íntimo. Chegam-nos, aos pórticos do além, derrotados consciencialmente, e qualquer iniciativa nossa por ajudá-los e socorrê-los termina por feri-los profundamente, já que a espontaneidade do amor jorra a luz da verdade sobre suas máculas morais. O assunto me fazia arrepiar o ser. Não me sentia tão à vontade para falar de criaturas nessa condição, considerando que não me julgo um modelo perfeito de espírita cristão. Não desejando, contudo, fugir ao testemunho, redargui a Epístola de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 16, versículos 17 e 18, tem-me facultado profundas reflexões sobre tudo isso. O texto diz assim, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Meu instrutor sorriu, benevolente, e comentou em tom de convocação, deixemos os cegos do orgulho, as bestas do Apocalipse, na sua voraginosa fome de projeção ilusória e sigamos para nossa visita aos amigos sinceros e dedicados do Cristo. Do grupamento espírita, cuja reunião de algum tempo havia terminado, rumamos calmamente pela região de interior, observando serras e matas ao clarão da lua. Notei que aqui e ali, entre árvores, faiscavam pequenas luzes, como fogos fatos, denunciando o movimento espiritual. Intrigado, olhei para André, que me atendeu ao clamor inarticulado, explicando, são seres simples dos reinos anteriores ao homem. As matas, os rios, os mares, as serras e junto aos animais, milhões deles, em estágio rudimentar, laboram, em perfeita identidade com as vibrações da natureza terrestre. Podem agir sobre os homens e com eles? Inquiri, fascinado. Raramente, pois não são dotados de livre-arbítrio, condicionados que se encontram ao clima de interação com os reinos donde surgem, através dos evos, buscando a individuação consciente. Repassei na mente a trajetória magnífica do princípio inteligente que um dia alcança a condição de ser inteligente, com o pensamento contínuo e o arbítrio próprio a lhe facultar evolução consciente, através de inúmeras reencarnações. Identificando ali estágios de seres de condição subhumana, verdadeiros agentes da natureza, tornei a indagar de meu orientador, mas... E essa proximidade com a civilização? É regulada por entidades lúcidas e experientes de nosso plano que, como os botânicos e zootecnistas do mundo, estudam suas possibilidades, coordenando, por deliberação do mais alto, suas disposições e desenvolvimento. O final daquele sábado de tantas atividades fecundantes se patenteava. Chegados a uma agradável residência, entramos sem maiores cuidados. Ali, num espaço vibratório de uma sala consagrada a estudos espirituais, encontramos 11 amigos, 6 encarnados em desdobramento do corpo, atuantes na seara espírita, e 5 entidades de nossa esfera, estes últimos já conhecidos por mim. Abraçamo-nos com efusão. Daí a alguns minutos, alguém surgiu entre nós, realinhando-se espiritualmente, após sair do corpo físico agora entregue ao sono reparador. Tratava-se da anfitriã, dona da casa, trabalhadora incansável do bem, que se nos associava, risonha e fraternal. Recebemo-la com alegria. Rogou-nos desculpas pelo que considerava um atraso e solicitou de André fazer as honras da casa, como se fosse sua. O instrutor, com a segurança que lhe é natural, avisou-nos, então, de que receberíamos uma ilustre visita e nos deixou à vontade para comentários edificantes. 31. Jerusalém libertada.
A expectativa dominou-nos e foi André Luiz quem patrocinou as substanciosas conversações acerca das necessidades que, em grupo seleto de servidores da seara espírita, reunia ali encarnados e desencarnados, todos interessados em melhorar as próprias condições de trabalho, a fim de que a humanidade conhecesse a luz do Consolador sem as nódoas de sombra e ambição que conspurcaram, nos séculos anteriores à codificação, o cristianismo redentor. A distinta senhora que nos agasalhava com tanta alegria em seu ambiente residencial, sugeriu cantássemos a Ave Maria, de Schubert, por invocação ao divino. Estimulada por todos nós, entoou, com voz emocionada e reverente, o cântico suave, numa versão linda que já pudera eu conhecer na terra. Na medida em que se entregava ao movimento doce da música, uma claridade surgia entre nós, anunciando a presença de alguém muito especial. André manteve-se grave e seguro, nada obstante, em sua condição de consciente e devotado trabalhador de nosso lar, estar ciente de quem se tratava e de carregar admiração e muito carinho para com a figura do esperado visitante. Numa onda de doçura e mansuetude, Chico Xavier, o apóstolo do amor, surgia entre nós, parecendo mesmo uma resposta de Maria Santíssima que, através da voz fervorosa e humilde de nossa irmã, fora ali evocada, com a veneração de todos nós, demonstrando a mesma simplicidade de outrora, entre sorrisos de bonança e suavidade, envolveu-nos, um a um, com os abraços de ternura que lhe é peculiaridade inarredável desde a terra. Uma aventura indescritível nos invadiu as almas, revelando-nos algo de um céu que não alcançamos ainda. André, que igualmente fora envolvido pelo medianeiro que se manteve, em toda uma longa existência, fiel a Jesus Cristo e Allan Kardec, sem fugir um tio sequer o concerto maravilhoso da codificação espírita, partilhava conosco das mesmas impressões deliciosas. Discreto, aproximou-se de mim e comentou: fujamos à idolatria, mas reverenciemos um abnegado trabalhador que soube conduzir o lábaro da genuína espiritualidade, apagando-se pela vitória da luz. E talvez querendo coroar tantas lições que me facultara naqueles 3 dias, utilizando para isso o exemplo cristão do grande médium a serviço do Cristo, acrescentou, confidenciando-me ao pé do ouvido: nosso valoroso amigo simboliza, na escalada redentora e iluminativa que se entregou no mundo, a Jerusalém nova que o Apocalipse de João Evangelista vislumbra, ao final de suas narrações proféticas. Compreendi agora, ao final daquele estágio maravilhoso, que André me mostrara os dramas da evolução, individuais e coletivos, como laboratório de despertamento moral da humanidade terrestre, e utilizava a humildade sublime de Chico Xavier para referendar o que significa a prática viva da caridade a promover a verdadeira ressurreição do espírito para Deus. Não poderia ser mais didático. Competia-me, diante de tudo aquilo, esforçar-me e servir no bem, mais que nunca. Buscando fugir à admiração geral, o ilustre visitante, que fora no orbe dileto filho das alterosas, conversava naturalmente com os irmãos desdobrados do corpo físico, como se igual a eles fosse. Após alguns minutos de confraternização, ouvi o apelo da querida senhora que nos recebia, preocupada com suas responsabilidades perante a causa do Consolador. Explicava ela que as resistências incompreensíveis existentes no movimento e o tumulto das opiniões, até mesmo acerca dele, o querido medianeiro, afligiam-na, por perceber a ação nefasta das trevas, inculcando dúvidas e divisão nos corações invigilantes, apaixonados. Expôs sua visão acerca do sensacionalismo periférico inútil acerca de temas, de propostas e realizações que revelam interesses próprios do mundo e do ser transitório, mas não do Evangelho redivivo. Compreendíamos perfeitamente o que nossa generosa irmã considerava, respeitosa e lúcida, junto àquele que tudo isso suportara, fidedigno, sempre atento à sua exemplificação e nunca acessível aos debates estéreis e oportunistas. Com um sorriso largo e na altura de sua experiência admirável, exclamou em resposta, sem afetação: evitemos, meus amigos, os julgamentos, mantendo-nos vigilantes na execução dos serviços a que fomos chamados. Sem o culto sincero da amizade, do bem-querer incondicional, o Evangelho perderia sua alma luminosa, e Jesus, entre nós, não passaria de um alienígena. Todos estávamos atentos ao seu parecer judicioso. Após o interregno, sem deixar de sorrir aquele sorriso de amor puro e santificado,
compreensivo e superior, tornou a dizer: ó, minha gente, o Espiritismo, conforme nos foi confiado por Allan Kardec e seus legítimos continuadores, é um abrigo divino a nos acolher, para que as intempéries do mundo não mais nos ameacem os planos da renovação moral efetiva. Mas este edifício celeste apresenta muitos andares, que se elevam ao infinito, desde a base que tange a percepção